Opa galera, aqui é o Charles, sou do grupo da Camila e do Rodrigo aqui. A gente é do grupo que estava pensando em fazer um compilador para tentar achar erros de fraquezas comuns de software e identificar isso para o usuário. Bom, primeiro aqui eu vou seguir uns tópicos para não perder do tempo. Primeiramente eu vou falar qual é o output do nosso projeto. Vou pegar e mostrar o arquivo que a gente tirou e mostrar para vocês. Infelizmente não deu tempo de fazer tudo, mas dá para ter uma noção. Bom, vou mostrar como que foi a nossa saída e por que de ter aquela saída. Depois eu vou mostrar as regras do C e do ANSI que a gente usou. Depois eu vou mostrar como que a gente adaptou essas regras do C, ANSI, do Flex e do Bison, que já estão lá há muito tempo, para o nosso trabalho. E a partir dessas regras, pensando e trabalhando, a gente criou um mini framework onde a gente pudesse trabalhar de forma colaborativa, sem ninguém atrapalhar o trabalho do outro e ao mesmo tempo conseguindo fazer toda a lógica que o Bison proporciona pra gente. E eu vou explicar um pouquinho também da lógica de árvores, que árvores e recursividade aqui é coisa de louco. A gente achou que era fácil, mas não é não. Depois eu vou explicar um pouco do fluxo de trabalho que a gente definiu para implementar no nosso trabalho, falar como que a gente fazia os testes para verificar se estava saindo ou não e mostrar alguns códigos. Bom, primeiramente eu vou aqui mostrar uma saída de código, uma saída que seria o output do nosso projeto. Seria você chamar o nosso programa lá, sabe, o CC, você passa o código C e o output dele vai ser um XML. Qual o objetivo desse XML? Ele nada mais é que passa um código fonte para XML. Parece tosco, mas o ramo de análise estática de código está crescendo no mundo e provavelmente no futuro muitas pessoas vão querer também fazer análise estática de código em C, então de outras linguagens. Só que como a gente está percebendo, é muito difícil poder entender como poder extrair informações do código de uma forma bonitinha, assim. Por exemplo, se a gente tem um código em C, um código em C pode ter diversas mil formas. Então, para uma pessoa poder fazer um analisador estático de código a partir do código em C cru, é muito difícil porque é muito aberto, é muito amplo. Então, nosso objetivo seria pegar, fazer um tipo de dado comum, que seria o XML, que seria nada mais que a representação, digamos assim, tree view de um código em C. Aqui, como vocês podem ver, é só um código que a gente criou. Não repare no formato do código que a gente quebrou ele bastante, que era para facilitar na hora de debugar e entender o que estava acontecendo. Mas aqui nada mais tem que uma função main, e dentro dela tem um if, que tem uma expressão lógica aqui, i menor que 2, e 1, e tem um else para ela. Então a saída desse programa vai ser, ele reconheceu a função main, e aqui está mostrando o corpo da função main. E depois do corpo da função main ele pega o if. Se tivesse um while, o while viria depois do if. Se tivesse depois do if uma nova atribuição, seria depois do while, depois do if. Então fica bem passo a passo aqui. E no if eu tenho aqui a expressão que eu executo no if, que é a expressão toda, desde o primeiro parênteses até o segundo parênteses. E essa expressão toda é formada de uma expressão lógica, onde a esquerda dela é a expressão 1 menor que 2 e a direita dela é a constante 1. Como vocês sabem, no C, tudo que é zero é falso, tudo que não é zero é verdadeiro. Então ele só pega e passa aqui para XML. Parece bobo, mas é muito difícil de fazer isso aqui. Tá, agora vamos lá para as regras do C e do ANSI. Como seria muito difícil a gente fazer do zero todas as regras do C, a gente escolheu pegar, googar, facinho, e pegar as regras do C ANSI. Essas regras do C ANSI, se você googar C, ANSI, Flex, você já vai achar ali bem fácil. Está bem disponível, é aberto para todo mundo. Enfim, o Flex do C ANSI nada mais é que capturar as palavras reservadas do C, identificar como token, e capturar letra e número de qualquer forma e retornar como token para o Bison.
E aqui tem mais umas operações específicas, uns caracteres específicos. O Lex relativamente é muito fácil. O que pega mesmo, o que o bicho pega, é o tal do Bison. O Bison que... O Bison que pega todas as regras do C e vai classificando elas de regras em regrinhas. Por exemplo, toda vez quando você tem um número é classificado como constante, que pode ser uma primary expression. Só que até chegar nessa constante aqui, ele passa em 1 milhão de outras regras aqui, por exemplo. Digamos que você esteja fazendo uma iniciação, que seja, por exemplo, A igual a 2. Então vai ser tipo A aqui igual a 2. Então se você clicar no Initializer é uma Assignment Expression. Então se você for clicando, você vai vendo o tanto de derivação que ela chega até chegar no Identifier. Então, entender essas regras do Bison, entender como que ele faz o empilhamento dessas regras do desempilhamento foi muito difícil pra gente. E com base nisso, a gente teve que achar um jeito de facilitar essas regras do Bison pra gente poder trabalhar, porque se fosse todo mundo pegar esse código e começar a implementar em cima dele, não ia dar muito certo. O que a gente fez foi pegar esse código do Bison, cadê o diabo? Tá aqui. Isso aqui nada mais é que aquele código do Bison um pouquinho adaptado para o nosso projeto. Só que aqui, todas as regras que ele tem, eu pego e executo uma função. Essa função ela tem exatamente o nome da regra, seguido por 2 underlines, seguido pelo nome da sub-regra. E os dados que eu eventualmente precisar, eu passo para essa função, e os dados que eu eventualmente precisar, eu retorno para essa função. Então isso me evita de ficar todo mundo mexendo no mesmo arquivo .y e bagunçar com tudo. Então, todas essas funções elas foram declaradas num arquivo chamado cgrammar.c.h e deu mais de 63 funções. E cada função foi implementada em um arquivo diferente. Por exemplo, primary expression. Então eu vou ter um arquivo chamado primary expression. Dentro dele eu vou ter essas 4 funções implementadas. Onde, por exemplo, se eu quiser implementar a função primary expression identifier, eu implemento. Se o Rodrigo quiser implementar a constant, ele implementa, sem um interferir no trabalho do outro. Isso aqui deu muito trabalho. Então, beleza. Adaptação ao nosso projeto, ao nosso objetivo. E a criação do framework. A criação do framework foi isso aqui, foi basicamente isso que eu acabei de mostrar, que foi pegar o código do Bison, do C, e passar e elaborar uma maneira fácil de todo mundo mexer. E depois disso, tendo essa maneira fácil de todo mundo mexer, a gente começou a criar os nossos tipos de dados. Por exemplo, uma instrução if. Uma instrução if, ela nada mais é que cadê aqui? Ela nada mais é do que uma expressão seguido de um statement para se a expressão for true, seguido de outro statement se essa expressão for false. Só que uma coisa que vale a pena frisar aqui é o valor dessas ASTs. Como no Bison tudo tem que ser AST, tudo tem que passar de um lado para o outro, a gente definiu uma forma básica de dado, de tipo de dado que se chama AST, Árvore de Sintaxe Abstrata. Essa árvore de sintaxe abstrata é bem simples, é bem tosco na verdade a ideia. Ela é só uma estrutura que tem um tipo genérico, tem um nó para a esquerda e um nó para a direita. E esse tipo de estrutura genérico é só um enum que tem todos os tipos de nós possíveis da nossa estrutura de dados. Então, por exemplo, se eu tiver a raiz, eu tenho aqui um enum para ela. Se eu tiver um statement vazio, que é só um ponto e vírgula, eu tenho para ele. Se eu tiver uma declaration, eu tenho aqui. Então, todos os nossos subtipos de dados, a gente colocou como generic type para identificar ele como uma árvore bem genérica. Bom, isso explica a lógica das árvores, porque o Bison ele trabalha de forma extremamente recursiva.
E uma forma de organizar o nosso código para a forma de como o Bison trabalha foi a criação dessas árvores. Fica meio bagunçado um momento porque a gente tem que fazer muito caching demais e às vezes dá nó na cabeça, mas depois disso fica tranquilo. Aqui eu vou mostrar só para vocês como que a gente pensou no nosso programa, por exemplo. Todo código em C vai ter o fluxo principal. Só que quando o código em C entrar numa função main, todos os outros códigos dentro da função main tem que ser como se fosse o main program dentro da função main. E por exemplo, se dentro do main tem um if, todos os códigos do if tem que ser como se fosse o main program dentro do if. E da expression 2 tem que ser, todos os códigos dentro da expression 2 tem que ser como o main program da expression 2. Então, por exemplo, o main program é como se fosse o root, o tronco da árvore, e o main fosse um galho mais grosso. O if fosse um galho mais fininho, a expression 1 fosse um galho um pouquinho mais fininho, isso aqui um pouco mais fininho, e a expression 2 seria uma folha mais ou menos. Então, todas essas estruturas aqui, elas são árvores genéricas, árvore de sintaxe abstrata, em que cada uma tem os seus tipos de dados para poder, por exemplo, o if tem uma expression e tem um statement, um main tem uma declarator e tem um compound statement, que é um conjunto de statements. Bom, vamos dar uma agilizada aqui. Com base naquilo, a gente, para todo mundo trabalhar em grupo, a gente estipulou um fluxo de trabalho. Que esse fluxo de trabalho é para a gente entender, para a gente tentar evoluir no nosso trabalho. Por exemplo, a gente quer agora que o nosso código interprete um int a é igual a 2, ponto e vírgula. Então a gente escreve um código chamado teste.c com esse código e executa o debug. Executar o debug é como eu mostrei na última apresentação, que ele pega, vai executar todas as regras do Bison e vai mostrar na tela por onde ele passou, meio que o caminho. Então, com base naquelas funções que eu acabei de mostrar mais cedo, aqui, acho que eu fechei a janela, a gente vai atrás dessas, do código que o Bison chama para tentar implementar elas. Só que até implementar elas, a gente tem que entender bastante a regra do Bison, porque o Bison empilha, desempilha, faz o reduce, faz o shift a torta direita, então isso é bem complicado. Uma vez entendendo isso, a gente consegue implementar as regras que o Bison vai chamar. Implementando as regras, a gente consegue criar um novo tipo de dados. Por exemplo, se eu quiser implementar um switch case, então eu vou criar um tipo de dado chamado switch case e vou fazer todas as funções para ele. As funções são eval, create, switch case, entre outras que a gente usa no nosso projeto. Depois a gente faz o implementar um novo tipo de dado que a gente cria na etapa anterior e depois cria o eval. O eval nada mais é que pegar aquela árvore e tentar fazer a execução dela. Uma vez fazendo isso, a gente consegue, por exemplo, dizer que implementamos uma nova funcionalidade no nosso compilador. Bom, os testes aqui que a gente fez foram bem básicos. A gente criava uns arquivos em C e o nosso programa jogava output em XML. Então, por exemplo, bem simples aqui seria int a igual ponto e vírgula. O output dele seria source, nome do arquivo, identifier a. Como é igual a 0, então não mostrou nada. Outro output aqui seria esse que eu mostrei no início, que seria uma funçãozinha main, e dentro dela teria um código if. E o output dessa função seria um XML mostrando o nome da função, o corpo dela e tudo que está dentro dela, tudo que está dentro do if, tudo que está dentro das relações das expressões lógicas. Bom, acho que os códigos eu já mostrei bastante. Acho que agora da minha parte foi isso. Qualquer pergunta pode perguntar para o Rodrigo ou para a Camila. Até mais.